Olá, pessoal. Estamos aqui com o Alessander para conversar um pouco sobre condomínio, sobre conflito, que é a especialidade dele. E ele esteve aqui no Experience Condominial, que nós saímos do nosso estúdio, viemos para o evento para a gente fazer a cobertura, fazer produção de conteúdo e, claro, ter esse bate-papo com todos os palestrantes e as pessoas que estão aqui contemplando esse evento aqui em Campina Grande. Alessander, né? Isso. Seja muito bem-vindo. Falar sobre conflito, eu acho que é difícil. Mas é muito necessário ter profissionais como você para poder dar suporte ao síndico, porque tem conflitos que saem, né, do âmbito do cotidiano e realmente precisa de um profissional para que possa fazer essa mediação, porque acaba, querendo ou não, chegando às vias de fato jurídicas, né? E eu achei interessante que você colocou aqui no seu Instagram que foi do Dia Internacional da Família, que foi essa semana, onde há cuidado à família e onde há direitos à justiça. Então, eu achei bem interessante isso, porque realmente condomínio é um espaço de famílias, Sim. Né? E eu como geógrafa, né, como cientista social, eu vejo que eu sempre faço essa interface de condomínio com a sociedade. Né? E a gente sabe, eu também sempre conto isso, que também é de Caldeira ela fala muito sobre isso. Ela fala que, no livro que ela fala sobre a segregação social de São Paulo, e ela cita os condomínios, que são as enclaves sociais. Né? E aí veio toda essa parte do contexto histórico do condomínio, que o condomínio ele não foi feito para uma classe, foi na verdade para uma classe dominante, querendo fugir dos conflitos externos sociais, e acabou que esses conflitos estão em nós, não está no externo. Então, estão todos enclausurados, vamos dizer assim, dentro das enclaves, buscando segurança, buscando não conter todos esses conflitos que existem na sociedade, mas aí acaba que o conflito é a gente que faz, nós seres humanos, não tem como fugir dessa circunstância. Então, muito obrigado por estar aqui conosco e falar de um assunto tão importante dentro do segmento condominial, porque eu acho que o segmento condominial, ele eu posso até estar falando alguma besteira, mas eu acredito que em torno de 65% é o jurídico. Né? Tem todas as outras áreas são importantíssimas, mas eu acredito que o síndico ele precisa ter um pouquinho de base jurídica, entender porque tudo termina no jurídico. Olha, eu confesso que é a primeira vez que eu vejo uma pergunta assim tão fascinante como a sua. Já fiz vários podcasts, mas essa sua pergunta foi muito feliz. Eu acho que é pela a importância da geógrafa, né? E aí vamos discutir o primeiro tema que você falou, que é por que estamos em economia. Aí você busca uma linguagem marxista, do qual você diz assim nessa linguagem, olha, existe uma relação de senhores e servos, e que isso, naquele momento, inclusive nas estruturas medievais, Ciro Flammarion vai dizer muito isso, de que os medievos nasceram com essa finalidade. A ideia era enclausurar os nobres para que eles se autoconhecessem, se autocasassem e construíssem suas relações de nobreza. E aqueles que eram os excluídos, tecnicamente, poderiam romper a ordem dos estamentos produzidos ali nas estruturas medievais. Então, quando a gente pensa uma sociedade atual com resquícios medievais, você está muito feliz, porque a resposta é essa. Mudou um pouco, porque hoje o que você tem? Por que nós estamos juntos dando um condomínio? Por que nasce um condomínio? Por dois fatores. O primeiro fator é pela luta pela propriedade. E aí, não uma luta física lá de Hobbes, mas é uma luta pela propriedade de quem pode. Eu quero o mesmo lugar, o mesmo espaço. Você também quer. Daí, esse mesmo espaço não pode ser ocupado por duas pessoas. A física diz isso. Mas pode ser ocupado se nós construirmos edifícios. Então, os edifícios eles são construídos exatamente para quê? Primeiro, para dar garantia àqueles que podem estar no mesmo espaço quando ambos querem a mesma coisa. O segundo passo é a segurança, não tenha dúvida nenhuma. Dentro de um país como o nosso,
as relações de capital, relação de exclusão social, produz muita violência, que é o que a gente chama de marginalidade de Estado. E aí o que as pessoas começaram a pensar? Não adianta eu morar num bairro e ter uma casa extraordinária, porque eu vou me sentir fragilizado disso. E a ideia foi, nesse momento, se eu tenho as condições, você tem as condições, então vamos construir os nossos muros medievais e vamos nos proteger lá dentro. É interessante isso, porque eu não estou fazendo críticas aos condomínios, eu só estou dizendo por que eles nascem. Mas ali tem um problema. Eles nascem com a finalidade, eu quero a propriedade e eu posso pagar por ela, e vamos compartilhar. Mas eu tenho uma visão sociológica diferente, uma visão teológica diferente, uma visão histórica diferente, uma visão política diferente. Essa multiplicidade de visões dentro do mesmo espaço vai produzir divergências de comportamento. Os conflitos condominiais são conflitos comportamentais. Muitas pessoas vão para as relações condominiais, mas eles não entendem que o condomínio é uma cota-parte dividida daquilo que você tem. E que você tem que socializar não só o seu espaço, mas os seus ambientes comportamentais de espaço. Desde um estacionamento que você não pode colocar numa vaga que não é sua, desde uma piscina que você não pode ir até às 22 horas, então às 23 não te pertence mais, desde o momento em que acha que um zelador pode limpar o teu apartamento e você dá um dinheirinho a mais por ele, naquele momento você está, como em todos os lugares, a luta pelos privilégios. Esses privilégios, eles vão conduzindo às irritações. E as irritações, elas desencadeiam o que dentro do condomínio é crucial, uma comunicação assertiva. Entenda você que está em casa, você que é síndico, que entende de condomínio. Condomínio são 3 procedimentos: processos, procedimentos e pessoas. As pessoas seguem processos e procedimentos quando eles são claros. Por exemplo, existem nos condomínios os regimentos. Esses regimentos são estamentos legais que muitas vezes ficam em algum lugar e que nós só rebuscamos ele quando precisamos. Que, na verdade, deve ser o inverso. Quando eu tenho uma regulamentação clara, propícia, acordada pelas assembleias, imediatamente o que é que você tem? Você tem que socializar isso. Eu lembro que no condomínio tinha um problema gravíssimo. Era um conflito todas as semanas de alguém que não respeitava o banho da piscina. As pessoas chegavam no final de semana, achavam que ali é seu, é meu, eu estou pagando. Então, o horário era até às 10, mas 11 horas, 12 tinham pessoas. E aí, então, foi que eu disse, olha, tem um jeito. Vamos pegar as crianças do condomínio, vamos diluir os artigos que tratam sobre o uso da piscina e vamos colocar as crianças para orientar os adultos dos horários das piscinas. Então, nós fizemos um cronograma, que era o cronograma de entrada e saída de maior fluxo, e as crianças, então, passaram. Você sabia por que a piscina só pode ser usada até as 22 horas? Porque no regimento, no artigo... E eles decoraram tudo. Mas quando uma criança fala com você, você depois fica preocupado em romper essa barreira do desrespeito, do respeito a isso. Então, foi uma criança adolescente que orienta os adultos de uma conduta que nem necessário é. Não tive mais conflito naquele condomínio. Não tive mais conflito. O conflito foi solucionado. Por quê? Porque você, dentro de um conflito, você precisa entender o que nós chamamos de brainstorming. Brainstorming são saídas para esse conflito. Nem sempre as pessoas envolvidas no conflito são as pessoas mais propícias para buscar as soluções. Nesse caso, eu fui buscar uma solução na criança. Como em outro momento, eu fui buscar uma solução em uma outra criança. Nós intitulamos num condomínio lá em Teresina, aquele chefe de inspeção de limpeza condominial. E a regra é que esse chefe não poderia ser maior do que 14 anos. Então colocou-se um menino lá, que eu vou botar o pseudonome de Felipe, mas não era Felipe, ele só tinha 10 anos. Ele foi legitimado, deu certificado para ele, foi tirado fotos, ele entronizou aquela responsabilidade da limpeza condominial. E o que aconteceu? Nunca mais ninguém jogou papel, coisa, sujou, porque ele é um fiscal da lei, da ordem, e ele simplesmente absolveu isso de um jeito que do meio para o fim a gente teve até que amenizar, porque ele já estava assim tão impactado com essa obrigação, que já estava inclusive querendo transcender as relações regimentais. Olha, eu sou uma criança e eu entendo o estatuto da criança e do adolescente. Quer dizer, se voltar-se contra mim, eu irei usar a lei contra vocês. Mas isso soou de um jeito tão sutil, tão agradável. As crianças, ele falou a língua das crianças, os adolescentes e os adultos levavam com muita brincadeira, mas no final entendiam a coisa. Então,
Então a gente tem que entender que no condomínio, as pessoas que lá estão, elas, regra número 1, eu sou formado em Direito, eu sou formado em História, eu sou especialista em Direito, sou mestre em Direito, doutorando em Direito, eu sou palestrante, sou autor, sou escritor, um monte de coisa. Mas lá na minha casa, eu boto uma chinela cansada, um calção que tem mais ou menos 6 anos e uma blusa surrada para ficar assistindo uma televisão ou uma Netflix. Porque nos nossos apartamentos, nós somos quem somos. Exato. Nós lá somos pessoas naturais, normais. Lá eu não tenho nenhum pseudo personagem que nós criamos dentro dos lados profissionais. É por isso que qualquer microconflito no condomínio, ele tem uma dimensão enorme. Você está andando no meio da rua, e aí tem lá alguém tocando uma música. Vou te pegar na tora, te pegar na tora. Aparentemente uma música que fala de uma questão sexual, mas tu está no meio da rua, não está com teus filhos, se tiver com eles, muda de rua. Mas se essa música for para o condomínio, aí tu já se sente ofendido. Porque tu aprendeu desde criança que a casa é asilo inviolável e caberá a você a proteção física, patrimonial e moral disso. Então, quando você tem alguém que escuta uma música dessa dentro do conflito, eu não vou lá pedir para você baixar, eu vou pedir para você não ouvir mais. Qual é a justificativa? Você está agredindo a moral e a ética de um ente familiar. E aí nasce uma espiral do conflito. Se que ele está ouvindo, ele vai dizer é um direito meu ouvir, que até está certo o direito de ouvir. Mas esse espiral, a comunicação começa truncada, a comunicação mal feita, ela produz uma comunicação violenta, a comunicação violenta, ela produz uma reação física violenta, que pode desencadear situações de homicídio. Foi o que nós já tivemos em situações condominiais. E a gente percebe que, nos últimos tempos, eu estou, inclusive, num projeto de pesquisa na universidade, que é sobre a questão da violência, né, o aumento da violência dentro dos condomínios, né, que a gente percebe que os números têm mostrado isso, né, tanto violência contra a mulher quanto diversos outros tipos de violência que está muito dentro do condomínio, né, ao longo aí. Tanto a gente sabe que o feminicídio também tem aumentado bastante os números, mas a gente percebe que isso também está refletindo muito dentro dos condomínios, né? E, basicamente, também é uma das questões por haver conflitos, né? Hoje, um síndico foi aí, nacionalmente falando, né? Falado sobre o síndico que matou a condômina, né? A gente viu, não sei exatamente se foi em Goiás, mas, assim, a gente percebe que isso está... que como as pessoas... Isso, na verdade, também é pós-pandemia, né? A gente tem uma sociedade antes pandemia e pós-pandemia. E a gente percebe o quanto os problemas psicossociais estão bem fortes. É tanto que agora a gente está na NR1, e aí tem agora a atualização da NR1 é justamente as doenças psicossociais, que eu acho que é um desafio hoje, né, saindo um pouco do conflito, mas aí fazendo uma interface sobre as informações, que vai ser um desafio nas empresas, e isso não quer dizer que também nos nossos condomínios também a gente não teremos esse desafio. Se nós olharmos a matéria-prima, a violência ela é histórica. A violência teve em todo o processo histórico. Você pega a Bíblia, está lá, Caim mata Abel. Inveja, disputa, poder. Mas se você pega os povos da Antiguidade Oriental, Mesopotâmia, Assírios, Fenícios, ou os povos clássicos, gregos e romanos, todos eles, a luta de estamento, de poder, estava relacionada à força física. Sim. Foi por causa disso que Hobbes, lá mais à frente, vai dizer assim, ó, você é mais fraco do que eu e eu vou tomar sua propriedade. Para evitar isso, eu vou criar o Estado. Qual era a função do Estado? Normatizar isso, impedir que o mais forte dominasse o mais fraco. Mas quem é que está lá na violência, lá fora, na rua? São pessoas. E onde é que estão essas pessoas? No condomínio. Se a matéria-prima é a mesma, claro, de onde brota isso vai ser igual, seja na rua, no trabalho, em todos os lugares. Ah, mas a violência contra a mulher está gritante nos condomínios. Não sempre existiram. O problema é que elas não eram codificadas. O problema é que elas não eram normatizadas. Então, hoje você está tendo um maior número de informações porque nós estamos tendo registros da violência. Sim. O Estado, então, resiste e automaticamente a gente diz, um número enorme. Não, sempre existiram. E por que isso acontece? Primeiro porque dentro das relações interpessoais, sejam relações heterossexuais, nós estamos falando de uma mentalidade masculina patriarcal.
O professor Raimundo Faoro ainda diz isso, ele diz assim, muitos de nós homens entendemos e vemos as mulheres como uma propriedade nossa. E se eu entendo que é minha propriedade, eu posso vender, trocar, posso ir negociar. Essa é a mentalidade. Dibi vai dizer que para desconstruir essa mentalidade eu preciso de tempo. Se hoje o plano real quebrar, o cara que vende a pipoca ele só vai sofrer daqui a 6 meses. Mas a política ela se desfaz imediatamente. Se o Lula cair, amanhã já é um novo governo, uma nova administração começa, mas a mentalidade demora. Exato. Porque a mentalidade ela é um processo cultural de formação hierarquizada histórica. É o que o meu avô, o que o meu bisavô, do que o meu pai, do que eu tenho resquícios do que o meu avô foi, eu tenho resquícios do que meu pai foi, e o meu filho vai ter resquícios do que eu fui. Por quê? Porque esse processo cultural, ele na verdade ele é diluído no tempo. Ele não é político, ele não é econômico. Se a gente não entende isso dentro do condomínio, os conflitos vão cada vez mais aumentando. Por isso que eu disse, processos, procedimentos e pessoas. Quando eu falo de pessoas, dentro do condomínio as coisas têm que ser muito claras. As regras devem ser impostas e apresentadas, independentemente de quem são as pessoas. E esses processos têm que seguirem o regramento legal. Porque quando eu faço isso, eu vou diluir exatamente os conflitos. Tudo que está normatizado e acordado contratualmente, ele até pode ser desrespeitado, mas ele não é questionado. Eu desrespeito, mas eu não questiono. Por quê? Porque foi a coletividade que aprovou. Então, você que está aí, síndico, nos vendo, eu vou te dizer assim, qual um dos maiores conflitos que existe num condomínio? E você sabia que você, síndico, é você mesmo que está me ouvindo, é você mesmo, não venha jogar transferência de responsabilidade, não. O síndico criou um tal de WhatsApp, que é o irmão do cão. Eu uso o WhatsApp, mas para confusão não tem melhor. Olha o que acontece, quando você cria o WhatsApp, imaginemos que eu acabei de falar isso na palestra, alguém sai e o portão abre, e o portão não fecha. O segundo que entra diz, o portão não fechou. O terceiro disse, meu Deus, a violência, nós vamos já ser assaltados. O condomínio vai já ser assaltado e eu vou morrer. O quarto diz, cadê o síndico? Aí o erro do síndico, ele vai responder esse que perguntou pelo síndico. Depois disso é um absurdo, o síndico devia resolver, esse portão está com problema há tempos, e o síndico sai resolvendo, falando com todos eles, e não vai resolver o problema. Eu vou te dar um conselho, uma dica de quem aqui tem lidado com muitos conflitos. Tem conflito no condomínio, está no grupo de WhatsApp, vai lá e diz, tomei conhecimento do problema e estamos dando soluções. Saia, deixe a terceira guerra acontecer e quando você voltar, você volta dizendo assim, o problema foi solucionado e desejo a todos um bom dia, boa tarde, boa noite. As pessoas, síndicos, eles gostam de você, mas eles querem você com seu pragmatismo de resolução de conflitos. Então, se você, ao tempo em que vai se justificar para cada um, você não vai agir. Exatamente. E essa resolutividade é o que as pessoas querem. Então, o WhatsApp é, tomei conhecimento, estou dando soluções e volto dizendo que o problema foi solucionado. Aquele conflito que existiu quando o síndico saiu até a solução, ele se desfaz. Ele vira poeira. Por quê? Porque a pessoa não tem mais legitimidade argumentativa e de narrativa para produzir qualquer conflito sobre o síndico. Agora, se ele não faz isso e vai justificando, o espiral do conflito vai indo, aí alguém diz, mas em 1992, que o síndico é o mesmo, e aí você leva para um problema muito mais grave. Sim. Pegou esse insight, síndico? Muito valioso. Isso, e assim, é um ponto importante em relação a essa questão de conflito, aquilo que você comentou, é proatividade e objetividade, né? Eu acho que a gente não consegue resolver um conflito se não tiver essa perspectiva. E aí a gente até estava comentando um pouco antes sobre quais são as atitudes práticas, se existe algum tipo de método objetivo onde a gente possa dar uma dica, um norte, principalmente para quem está acompanhando a gente agora e está te conhecendo agora, Alexandre, de como é que a gente pode desenvolver essa mediação de conflitos de uma forma assertiva. Mas a pergunta foi muito feliz. No direito, a gente tem 2 princípios que eles são próximos e que as pessoas se confundem muito. O princípio da igualdade e o princípio da isonomia. O princípio da igualdade diz assim, trate todos igualmente. Está lá no artigo 5º, inciso 1º da Constituição. Mas o princípio da isonomia, para o condomínio, ele é muito mais importante. Ele diz assim, trate os iguais igualmente,
E os desiguais, desigualmente. Síndico, aqui para nós dois, aqui um bate-papo muito aberto. Você é síndico. Eu chego no teu condomínio e eu te pergunto assim, quem é que mora no 706? Aí tu vai me dizer, é uma pessoa do 706, ele tem 2 filhos. Mas você não sabe quem é a pessoa. Você não sabe quem é a profissão da pessoa. Você não sabe o que a pessoa faz. Eu te aconselho a fazer uma coisa que eu, inclusive, indiquei numa das obras nossas. Faz um organograma por apartamento. Aqui é o Antônio, policial, casado com a dona Fátima, que é professora. Ela tem, na verdade, 2 filhos homens e os 2 estudam numa escola X. Um faz o ensino médio, fundamental, e o outro ensino médio. Não esquece daquelas pessoas chamadas de animais. Entenda, isso para um conflito é fundamental. E aí tem o gato, tem o periquito, tem um cachorro, esses animais, esses seres, eles estão cada vez mais se humanizando. O sentimento já é humano. E dentro do campo jurídico estão se humanizando. Sim. Então, o que acontece? Foi engraçado, eu tinha um conflito em um determinado lugar, a mesma pessoa já tinha processado o condomínio várias vezes. Tudo que acontecia, ela processava. Era uma autoridade aposentada do direito, então tudo ela processava. Aí chegaram a 5 processos, o síndico colocou a mão na cabeça e disse, Alessandro, eu quero que você me ajude aqui. Eu disse, mas síndico, ela processa todo mundo. Eu disse, você sabe quem é? Não, é uma senhora aposentada. Eu digo, esse é o problema. Deixa eu te dizer uma coisa, essa pessoa, ela ocupou o mais alto cargo do Poder Judiciário. Essa pessoa tem uma história de respeitabilidade por onde ela andou. Ela no condomínio, ela não exerce nenhuma função. No condomínio, ela é insignificante. Então, no habitat da casa dela, que ela pensa em ser respeitada, na verdade, ela não está sendo. Aí eu disse, quem são as pessoas que ela ama? Não, o marido não tem, os filhos moram nos Estados Unidos, e eu sei que ela tem um gato. Eu disse, descubra o dia do aniversário desse gato. Ele, não vou fazer isso não. Eu digo, descubra. Foi uma coincidência, o gato ia fazer aniversário uma semana posterior. E aí eu disse, você vai comprar um bolo, aquele bolinho de padaria, que é pequenininho, né? E aí ele foi, morto de vergonha. Nós batemos a porta do apartamento dela. E quando ela abriu, eu com um bolo dizendo, tudo bem, senhora, eu estou aqui para parabenizar o seu gato. Ela, como? Meu gato, eu disse, o Mechan tá aí, ela chamou o nome do gato, o gato veio, e ela ficou, gente, entra, eu comprei até um bolinho aqui, vamos dividir esse bolo e esse outro. E dividiu o bolo era um bolo enorme. Ela comprou bolo de 20 pessoas, ela estava sozinha com o gato. Ela deve ter cantado os parabéns umas 3 vezes. Resumo, nós chegamos a ela através daquilo que ela amava, que era o animal. Então saímos, ela ficou, olha, assim, não é nada pessoal, tenho nada contra você, mas é por causa desse som, dessa piscina, desse carro e tal. Passados 4 dias, ela peticiona pedindo a extinção dos processos. Tá vendo aí? Qual é a mensagem disso? Não foi um gato, não foi um bolo. Foi a respeitabilidade por uma história de uma pessoa que se sentiu valorizada. E ela se sentiu valorizada no momento que alguém que ela ama também foi valorizado. Às vezes, a gente precisa entender que cada pessoa ama o mundo e olha o mundo de um jeito diferente. Quando a física, ela diz assim, um raio fracionado, quando ele atinge um ponto, dependendo do lugar que você está, você vai ver o raio, o feixe de um jeito diferente. A vida humana é assim. Dependendo do lugar que nós estamos, nós vemos os fatos. Dependendo da condição que nós estamos, nós reagimos às situações. Dependendo de como você olha e enxerga as pessoas, você as trata. E para tratar bem, para evitar conflito, eu preciso conhecer quem é a pessoa que está se relacionando. Isso é fundamental. Quem é esse? Que bom lhe conhecer. Pois é, prazer, uma alegria. Eu acho que o segmento condominial ganha muito na sua experiência. Eu não assim, eu conhecia por rede social, mas eu fiquei muito feliz por saber que você estaria aqui compartilhando um pouco da sua experiência dentro do segmento. Pode ter certeza que hoje, na minha sindicatura, eu tirei vários insights aqui, só nesse pequeno bate-papo que eu tive com você. E com certeza que o nosso público que está nos assistindo, eles vão tirar algum aproveito daquilo que você compartilhou conosco nesta noite, né? Porque já é a noite. E eu quero agradecer à Suíça,
do Nordeste, né, que é Campina Grande. Eu sempre tive um carinho especial por vocês. Alguns anos na minha adolescência eu vim fazer uma prova de vestibular aqui, né? Fiz o primeiro dia, o segundo dia eu acordei atrasado e não consegui fazer a prova, mas amei a cidade, fui super bem tratado. E hoje voltar aqui novamente é uma grande alegria. Vocês têm uma coisa que nós teresinenses amamos, é esse clima maravilhoso. O clima por si só já é acolhedor. Sim, é verdade. Um clima mais ameno, né? Mais chuvoso. Quando chega nessa época de São João, aí junta o pé de serra, né? A folia com a chuvinha. É bom demais. Suspeita dizer que Campina Grande é uma cidade fantástica, né? Muito bom. E aí, professor, a gente sabe que você tem livros, né? Tem todo o material. E aí, do que é que se trata esse material? Do que é que as pessoas podem fazer para te acompanhar também nas redes sociais e tudo mais? Compartilha aí os caminhos. Na verdade, eu sou muito tímido nas redes. Eu quase não tenho vídeo. Eu faço vídeo quando alguém pede, quando eu tenho alguma emoção vivida. Eu gosto de compartilhar. Mas a gente tem uma obra que a gente escreveu ali numa viagem que eu tinha ido, chamado Saber Conviver. A difícil arte de saber conviver. É um PDFzinho que aí eu vou gentilmente fazer aqui o link de forma gratuita para o podcast. Então, quem assistir o podcast, agradecemos. Quem for ouvinte, visual ouvinte do podcast, vai ter esse e-book aí gratuitamente. Tá, que bom. Um presente aí para vocês, tá vendo? Alexander? E é isso. Aí eu gostaria de agradecer também, juntando as palavras de Sara aqui. É um privilégio a gente poder ter essa oportunidade de conversar contigo e de ver diferentes perspectivas e de diferentes formas que eu nem imaginaria que seriam possíveis da gente estar podendo resolver conflitos. E é um aprendizado e com certeza o pessoal vai ficar pedindo muito mais conteúdo aí em relação a isso. Obrigado de verdade. E se você acompanhou até aqui, não curtiu e não compartilhou um conteúdo como esse, não perca a oportunidade de divulgar, porque um conhecimento desse a gente não encontra em qualquer lugar. Exatamente, de forma gratuita, né? Exato. No direito, quando a gente quer falar uma coisa em audiência, a gente diz assim, conseguir em ata, né? Eu quero conseguir em ata a alegria dessa entrevista, da maturidade dela e da grandiosidade das perguntas, da inteligência das perguntas. Eu me senti muito confortável e muito feliz, inclusive, para ressignificar aqui o direito e a própria história, né? Que não é muito comum esses diálogos. Então, eu estou muito feliz por essa entrevista, que a história é mãe da geografia. Então, eu hoje, o presente foi meu. Que bom. E você que nos acompanhou nesse Experience 2026, quero agradecer. E claro que a gente vai trazer um ano de 2027 recheado. E obrigado por estar conosco e assistir os nossos episódios especiais do Experience. Até a próxima, se Deus quiser.